Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1036ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 29 de outubro de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Sérgio Verli para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Ao mestre de canto: até quando, Senhor, de todo vós esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda devereis de mim os vossos olhares? Até quando alinharei a angústia na minha alma e, dia após dia, a tristeza no coração? Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouvi-me, Senhor, o meu Deus. Iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte, para que o meu inimigo não venha a dizer: venci-os, e meus adversários não triunfem no momento da minha queda, e eu confiei em vossa misericórdia, até possa meu coração regozjar-se em vosso socorro. Então cantai, Senhor, pelo benefício que me concedeu. Palavra do Senhor. Cumprimento a todos os vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa, demais pessoas da comunidade aqui presentes nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Nesse momento, hoje nós vamos realizar o sorteio da palavra livre aqui durante a sessão, porque como ontem foi feriado e não teve expediente na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer o sorteio hoje, então. Solicito ao secretário que faça o sorteio da palavra livre. O primeiro nome, Valdeci de Vargas. O segundo nome, Euclides Tizian. Terceiro nome, Sérgio Verli. Quarto nome, Diego Francisco. Quinto nome, Carlos Boni. O sexto, João de Godoy. Sétimo, Márcia Ribeiro. Oitavo, Lotário Sevald. Nono e último, Veridiana Monteiro. Dando sequência, então, determinou o secretário, o vereador Diego, que faça a leitura da ata. Ata da 1036ª sessão ordinária, realizada em 22 de outubro de 2019. Coloco a ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do pedido de informação número 31 de 2019, da vereadora Veridiana Monteiro, PP número 207 e 271 de 2019, do vereador Carlos Boni.
do Executivo Municipal, convidando o Procurador do Poder Legislativo, Dr. Felipe Spengler, para uma reunião no dia 31 de outubro de 2019, às 16 horas, para fins de esclarecimento do parecer jurídico apresentado à Comissão de Constituição e Justiça, apontando inconstitucionalidade do PLC 3 de 2019. Comitê Municipal Interinstitucional de Combate ao Aedes aegypti. Estância Velha, 17 de outubro de 2019. Ofício número 37, do Comitê Municipal Interinstitucional de Combate ao Aedes aegypti, para a Câmara de Vereadores de Estância Velha. Senhora Presidente, cumprimentando cordialmente, sabendo do grande risco de saúde pública de ter uma epidemia de dengue, zika e chikungunya no verão, peço que nos auxilie no trabalho de prevenção do mosquito Aedes aegypti com a divulgação na sessão da Câmara de Vereadores nos dias que antecedem o dia definados, 2 de novembro, da importância de não deixar água parada nos túmulos dos cemitérios, colocando areia nos potes, pedindo que levem seu lixo para casa ou coloquem nas lixeiras devidamente ensacados, para posterior recolhimento pela coleta seletiva. Agradecemos desde já seu apoio na divulgação. Atenciosamente, Denise Medeiros Teixeira, Presidente do Comitê Municipal Interinstitucional de Combate ao Aedes aegypti, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Com relação ao ofício do Executivo, o mesmo já foi respondido e protocolado junto ao Poder Executivo. Solicito ao secretário que dê sequência na ordem do dia. Pedido de providências número 331 de 2019. Autor vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 332 e 334 de 2019. Autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 333 e 336 de 2019. Autor vereador Euclides Tizian. Pedido de providências número 335 de 2019. Autor vereador Lotário Sevold. Pedido de informação número 54 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Tenho mais um pedido aqui. Indicação 49 de 2019. Lotário Sevold, vereador com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, RS, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo crie o Programa Auxílio Creche, que consiste em um auxílio financeiro destinado pela municipalidade aos pais ou responsáveis pelos alunos que estejam devidamente matriculados nas escolas de educação infantil. Com este programa, iremos suprir a necessidade dos pais ou responsáveis em deixar as crianças aos cuidados de terceiros durante o período de trabalho externo do lar em que as creches municipais estiverem de férias entre os meses de dezembro e janeiro. Não haverá prejuízo aos pais, que continuarão trabalhando durante as férias das escolas de educação infantil e terão a possibilidade de contratar alguém para cuidar de seus filhos. O município estará fazendo uma concessão social para ajudar os pais a cuidar de seus filhos durante o período de férias escolares. Assim, as empresas também serão beneficiadas, pois terão seus funcionários trabalhando. E os pais, trabalhadores poderão exercer sua função profissional com tranquilidade, pois escolherão quem vai cuidar de seus filhos durante as férias escolares. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço. Lotário Sevold, vereador do PSB. Todos os pedidos e indicação serão encaminhados ao Executivo. Solicito que a vereadora Márcia Ribeiro se manifeste o referente ao pedido de vistas do projeto de lei 79 de 2019. Senhora Presidente, devolvo o PL 97 à votação. 79. Desculpa, 79 à votação na noite de hoje, sabendo que outro colega irá solicitar vistas para darmos continuidade na análise deste projeto de lei.
né, que causa um impacto significativo nas finanças do nosso município. Muito bem, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto a ser votado, então. PL 79 de 2019, do Executivo Municipal, que define a obrigação pecuniária de pequeno valor de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 87 do ADCT e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Eu peço vista, senhora presidente. Concedido pelo prazo de 1 semana, vereador Diego. Solicito que o secretário faça a leitura das moções. Moção 16 de 2019, do Legislativo Municipal. Autora, presidente da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Márcia Ribeiro. Moção de congratulação e reconhecimento à servidora Márcia Esther Ramison. Coloco a moção em discussão. Senhora presidenta, colegas vereadores, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Senhora presidenta, colegas vereadores, a propósito desta moção é homenagear e reconhecer, em vista da sua eminente aposentadoria, o trabalho e a atuação da servidora enfermeira de saúde coletiva, Márcia Esther Ramison. A Márcia é natural de Pelotas. É a mais velha dos 5 filhos de Doroteia Maria Ramison e Adolfo Gustavo Ramison, em memória. Trabalhou em fábrica de fumo antes de tornar-se técnica de enfermagem e, posteriormente, enfermeira pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. Márcia tem 2 filhos, Vinícius e Sofia. Desde que passou a atuar profissionalmente na área da saúde, dedicou-se à defesa da construção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante sua vida como profissional de enfermagem, foi secretária de saúde do município de Chapada e titular da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Rosa. Exerceu também o cargo de diretora de saúde em Novo Hamburgo. Em Estância Velha, ingressou no Serviço Público de Saúde mediante concurso público no ano de 2001, no cargo de enfermeira de saúde coletiva. Atuou em unidade da Estratégia de Saúde da Família no município e também exerceu o cargo de coordenadora da Atenção Básica de Saúde de Estância Velha. Encerra a sua atividade como servidora pública, como enfermeira de saúde coletiva, junto à Unidade de Saúde da Família, Rincão dos Ilhéus 1, onde atua desde 2012. A sua aposentadoria como enfermeira e servidora pública não exclui, no entanto, a sua dedicação e amor a esta profissão. Nos últimos anos, assumiu a cadeira de professora no curso técnico de enfermagem da Escola Técnica SAC Centro, em Novo Hamburgo. Fazemos este reconhecimento e congratulação extensivo também a todas e todos que trabalharam e atuaram em funções diversas na área da saúde do nosso município e que, depois de uma vida de trabalho, se aposentaram ou estão em processo de aposentadoria. Considerando o objetivo desta homenagem, contamos com o apoio e a aprovação dos colegas vereadores, firmando assim também o reconhecimento desta casa a esta servidora da saúde e, por extensão, a todas e todos, os demais servidores aposentados ou em processo de aposentadoria, que também atuaram
e que atuam nesta área no nosso município. Muito obrigada. Mais algum colega gostaria de se manifestar? Eu acho que, só por uma questão de ordem, vereadora, a funcionária ainda não se encontra, então a gente passa para o final da sessão, quando ela chegar, para a gente poder fazer a entrega da moção assim que ela se fazer presente. Coloco, então, a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de congratulação e reconhecimento por unanimidade em votação única. Pode dar sequência à leitura, secretário. Moção 17 de 2019. Do Legislativo Municipal, autora a vereadora Márcia Ribeiro. Moção contra a PEC 280 de 2019, que quer a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Coloco a moção em discussão. Vereadora Márcia. Senhora Presidenta, dispenso saudações por já tê-las feito. O propósito do atual governo do Estado em modificar a Constituição Estadual abre espaço para que se encaminhe a venda de 3 importantes e estratégicas empresas estatais, que são a Corsã, a Procergs e o Banrisul, com o artifício que isso se faz necessário diante da situação financeira do Estado. Ora, a venda da Corsã é como privatizar a água, um bem fundamental para a manutenção da vida. Imaginemos municípios pequenos, ou como o nosso, cuja água oferecida à população tem que ser captada, tratada e distribuída. E, para além disso, o compromisso com o saneamento e tratamento do esgoto, como será alcançado e a que preço, se tudo for considerado como um produto voltado primeiro para gerar lucro e enriquecimento de empresas privadas que queiram atuar neste setor. Por outro lado, também a venda da Procergs. O serviço de processamento de dados do governo é sujeitar um serviço estratégico para o funcionamento do Estado, a servir apenas de fonte de lucro da iniciativa privada. Já o Banrisul é um banco de fomento do desenvolvimento, que apresenta lucro que é imediatamente revertido para a geração de mais emprego e renda, mediante o fomento das atividades econômicas do Estado. Um banco estatal é de fundamental importância como indutor do desenvolvimento regional. A venda de estatais resolverá o problema de má gestão crônica do Estado? Desfazer-se de bens do povo gaúcho não indica uma solução. Ao contrário, elimina a possibilidade de o Estado ter estas empresas como alavancas para o desenvolvimento econômico. Foram estas questões que levaram o legislador gaúcho a garantir na Constituição Estadual que somente mediante a consulta plebiscitária o governante de plantão poderia tomar qualquer decisão que não fosse a de preservar o patrimônio do povo gaúcho. Por estas razões, colegas vereadores, apresento e peço o voto e a aprovação desta moção. Com isto, estaremos marcando a posição deste legislativo contra a PEC 280 de 2019, que, se for aprovada, retira da Carta Magna Gaúcha e dos gaúchos o direito de decidir
sobre o futuro do patrimônio que todos ajudamos a construir e que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar a respeito da moção? Nenhum. Coloco, então, a moção 017 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Senhora Presidente, por motivos pessoais, eu me abstenho da votação. Declaro, então, aprovada a moção 017 de 2019, com um voto de abstenção do vereador Diego Francisco. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo. PL 85 de 2019, do Legislativo Municipal. Autor, vereador Lotário Sevaldo. Que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 2.217, de 18 de abril de 2017, que dispõe sobre o uso de piso-paves na pavimentação de ruas do município e da outras providências. Baixo o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Na sequência, eu passo a palavra, então, ao senhor Everson Luiz Gross, se faz presente, coordenador da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários e Financiários de Novo Hamburgo. Será concedida a palavra pelo prazo de 10 minutos para fazer uso da tribuna popular, por favor. Alô. Obrigado, presidente. Agradecer o espaço da tribuna aqui da Câmara de Estância Velha. Os demais vereadores, em especial a vereadora Márcia, que apresentou a nossa moção. Os presentes no plenário, vejo aqui o pessoal do Sindicato dos Servidores aqui de Estância Velha, na pessoa da presidente, companheiros da direção do Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo Região, demais presentes. Muito embora aqui o método seja diferente, a gente tem por hábito fazer o uso do espaço antes da votação, aqui já houve a votação, mas para que as pessoas entendam um pouco do propósito dessas moções. Recentemente foi apresentado uma proposta de emenda à Constituição 280/19 do deputado Sérgio Turra, que retira a obrigatoriedade da realização de plebiscito para a privatização do Banrisul, né, a empresa, né, o banco, né, o setor que nós representamos, mas não só do Banrisul. Corsã é empresa estratégica quando a gente trata de água, né, e quando se trata da possibilidade de privatizar a água, né, isso é grave, né, e praticamente foram as empresas que restaram, as empresas públicas que restaram no nosso estado. Recentemente foi retirada a exigência de plebiscito para a privatização do restante da CE, da CRM e da Sulgás. E a gente não tem dúvida de que, se não houver a realização de plebiscito, o destino das empresas, né, das principais empresas públicas desse estado, que são a Corsã e o Banrisul, e a Procergs pela sua, né, importância estratégica, não importância econômica, mas a importância estratégica, né, no manuseio e na utilização dos dados das pessoas, dos gaúchos principalmente, essas empresas serão sim privatizadas. Nós tivemos, ao longo dos anos 90, uma sanha privatizadora de todos os bancos públicos estaduais, foram poucos os que restaram, e o Banrisul é um deles. E o exemplo de que o Banrisul é viável, é lucrativo, é que hoje o mercado financeiro está de olho no banco, né? Exigência do governo federal para que o governo estadual possa repactuar sua dívida é a venda do Banrisul. Então, se esse banco não é viável, não é superavitário, qual é o interesse do mercado financeiro principalmente? Um banco que a avaliação de mercado hoje do Banrisul é cerca de 10 bilhões. Vende-se o banco, 5 bilhões fica para o governo do estado, os outros 5
terão que ser divididos entre os acionistas. Isso não resolve o problema do Estado. A venda do patrimônio público demonstra, por todas as experiências que a gente teve, que não resolve o problema da dívida. Vendemos boa parte do patrimônio público dos gaúchos e a dívida não se resolveu esse problema. Ao contrário, o grande problema do Estado hoje foi a dívida pactuada lá no final dos anos 90, que levou à situação de insolvência do Estado. E essa que precisa ser revisada. Precisa se revisar os incentivos, as exonerações, as isenções fiscais para grandes empresas que poucos empregos geram. Gerdau, GM. A GM recentemente estava chantageando o governo do Estado aqui, dizendo que ia desativar a sua planta em Gravataí. Ou seja, acabaram-se os incentivos e a empresa chantageando o governo do Estado porque queria mais incentivos. E essa é a lógica da banca, dos rentistas, do sistema financeiro, sugar todos os recursos públicos e o patrimônio público. E aí eu me pergunto, bom, quando acabarem essas empresas, o que mais eles desativarão? É provável que os parlamentos não tenham mais importância. E aí, vocês, legisladores, utilizando o exemplo da Assembleia do Rio Grande do Sul, as pessoas só são importantes quando são chamadas a depositar seu voto na urna lá de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Agora, quando é para decidir o rumo das empresas públicas, se deverão ou não ser privatizadas, aí retira-se a obrigatoriedade do plebiscito. A gente precisa ter o hábito e construir a cultura de que é importante, sim, ouvir o povo. Países avançados em suas democracias, e a gente gosta muito de citar o exemplo da Europa democrática, é comum plebiscitos, referendos para definir temas importantes. E aqui, quando a gente tem isso na Constituição, isso é visto como um empecilho, como um óbice nesse desejo de vender o patrimônio. Então, não vou me alongar muito, porque a vereadora já fez boa parte da defesa, bela defesa, vereadora, mas eu quero agradecer a aprovação da moção. Ontem tivemos um plenário lotado em Novo Hamburgo, vários trabalhadores do Banrisul presentes, o pessoal do Sindiago aqui também, que eu acabei esquecendo de citar, mas é preciso sim, independente de partido, independente de ideologia, fazer a defesa do patrimônio público. Isso é importante. Obrigado pela aprovação, vereadores. Boa noite. Nós que agradecemos os esclarecimentos, Everson. E sejam sempre muito bem-vindos às nossas sessões. Esgotada, então, a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Valdecide Vargas. Cumprimento a presidente vereadora Veridiana, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, a Márcia, o doutor Felipe, os funcionários da casa, a imprensa presente. Eu gostaria de cumprimentar aqui a vereadora Mana também, presente em nome dela, a todos presentes nesta sessão. Em especial, além de cumprimentar a vereadora Márcia pela iniciativa de fazer essa moção. Márcia, parabéns. E teve o meu apoio também, sua favorável, que sim, defendemos os nossos patrimônios públicos. E cumprimentar a todos que representam esses órgãos públicos aqui presentes. Mas depois de tudo isso de bom falado, temos que sair um pouco da rotina. Eu venho hoje aqui com, mais uma vez, dizer chateado, mais uma situação no município que deixa a gente intrigado, porque é tão difícil, tu resolver uma situação, tu ganhar um apoio, tu chegar numa secretaria e tu ter êxito do teu pedido, e quando tem alguém que faz esse meio campo, que se mostra disposto, que tem a vontade de ajudar o vereador, e não o vereador, e sim aquele pedido que vem da comunidade, infelizmente, aquele funcionário que deveria ter o carinho e carregado na mão, aquele funcionário não presta. Aquele funcionário não cria, aquele não se cria não, aquele ali é derrubado.
Então isso me deixa chateado, porque trabalhei no executivo e sempre disse para todos que me deviam, né, o apoio, porque eu digo apoio. Quando eu fui diretor de obras, eu nunca disse que eu era chefe de ninguém, eu era colega de trabalho. Porque se nós temos condições de trabalhar numa pasta, nós temos que saber o que fizemos, eu sempre digo isso. Aonde você sabe o que faz, você sabe pedir e não mandar. Dividir tarefas e não exigir. Isso em todo o setor público. E eu fiz isso. E é onde eu vejo hoje com tristeza quando alguém no executivo, aonde eu também trabalhei muito para nós ganhar a eleição, hoje eu vejo com essa tristeza a pessoa que às vezes está ajudando alguém na comunidade a resolver seus problemas, ele é barrado, ele é chamado a atenção, é mandado parar de fazer aquilo que vocês nos pedem, e quando nós fizemos isso aí que aquela pessoa está nos ajudando, ele é cortado. Isso é lamentável. Isso em todo o setor. Eu sempre fui um cara transparente com todos e eu não vou nunca deixar de falar quando a injustiça é feita. Mais uma vez isso se deu em Estância Velha e eu falei para esse cidadão, esse menino, esse rapaz que trabalha no executivo, antes de começar. Tomara que tu seja o primeiro, que entra lá com vontade, com gás e faça o teu trabalho e consiga a continuar fazendo. Mas cuida, vai devagarinho. Não, eu farei com maior amor e carinho para todos iguais e sem politicagem. É isso que a gente sempre pede aqui. Eu peço isso sempre. Não usem bandeira política. Vocês que trabalham no setor público sabem disso. Na saúde, principalmente, se atende todo mundo igual. Lá não tem branco, não tem preto, não tem pobre, não tem rico. SUS, Sistema Único de Saúde, é nacional, é todo mundo, rapaz, é tudo igual. Está aí o exemplo. Executivo, chefe do poder, é para todos. Todos. E não é um secretário que tem que dizer, eu quero que fulano não faça mais para fulano, para Beltrano, para ciclano. Não existe isso. E não é secretário. Lá dentro tem que ter alguém que tem poder para mandar, e esse poder que tem para mandar, quando chega uma reclamação, tem que dizer não. Se ele está fazendo, auxiliando alguém, ele tem tempo para isso, que continue fazendo e tu vai fazer a tua parte. Se tu não consegue fazer, pega a tua camisinha, bota no ombro e vai para casa. Se tem vergonha na cara, faz isso, gestor. Se não tem, não respeita a comunidade que paga o salário de todos. Mais uma vez, a indignação minha aqui para alguém que eu trabalhei tanto para que defendesse a comunidade, porque tem humildade, porque seja pobre, seja humilde, que é onde eu respeito essa qualidade que tem essas pessoas, principalmente a minha prefeita, sempre teve uma humildade, tem meu respeito por isso, foi humilde, é simples, e é assim que nós queremos alguém que tenha aquela proximidade da comunidade. Mas depois que ganha o poder, não pode mudar. Tem que continuar com essa humildade. Respeitar aquele que votou em você e aquele que não votou, tratar melhor ainda. Cacete, cara. Deveria ter me exaltado, desculpe por isso. Mas é lamentável. Só concluir, presidente. Sim, por favor. É lamentável que isso aconteça em nosso município, pois a gente vê tanta barbaridade aos nossos arredores. Segurança pública, né? Aonde semana passada a gente falou também da Guarda Municipal de Estância, aonde tem elogio a eles aqui na casa sempre, né? Que por mais pouco recurso que tem, eles fazem bem o trabalho, nos representam bem e nos protegem na medida do possível. Por que não, quando tem alguém fazendo isso, não se valoriza? Quando tem alguém usando a camisa, vai lá, apoia. Eu duvido que no momento que tratar bem aquele que nos faz, que nos trata bem, que trata vocês, que traz até nós os problemas e resolve para nós, não vai ter mais colegas que vai fazer o mesmo, presidente. E é isso que nós precisávamos hoje, ter humanidade, ter respeito para o cidadão que paga impostos, e não são poucos. E muitas vezes não tem um mínimo de respeito. Isso em todos os setores. Muito obrigado a vocês todos. Desculpa se me alterei um pouquinho, presidente. Agradeço a todos por terem vindo na Câmara e uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Vereador Euclides dizia. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, nosso jurídico.
pessoas que hoje as assistem, pessoal do sindicato, pessoal de Novo Hamburgo. Eu só vim aqui só para também defender aonde já se viu privatizar um banco que dá tanto lucro para o governo, privatizar um banco, o banco do Banrisul, que tem tanto movimento, tem tanta arrecada tanto por milhões por cada ano. A gente vê às vezes o resultado que eles apresentam no jornal, na TV, quanto o banco lucrou. Já pensou você colocar um banco desse na mão de privatizado? Quanto eles vão cobrar a mensalidade do cartão? Da conta corrente? Quanto eles vão, privatizando, quanto vão cobrar? Então, acho que o Banrisul tem tanta gente boa lá dentro, a gente é sempre tão bem atendido, que eu fui um dos 20 primeiros clientes do Banrisul, quando o Banrisul veio em Estância Velha, eu fui entre os 20 primeiros que teve conta no Banrisul até hoje. Então, eu acho que isso é um crime que estão cometendo. Será que esses deputados não têm um pouquinho de consciência, não tem um pouquinho, acho que vergonha na cara, eu acho assim, vergonha na cara fazer uma coisa dessa, pensando no deles e não pensando no povo. Quanto vão cobrar? A Corsan, por exemplo, o que é a Corsan? Hoje a Estância Velha tem aquele tratamento que é para ser feito, para terminar esse tratamento. Pegar na mão de particulares, privatizar a água, aonde já se viu uma coisa dessa? O que aconteceu com a RGE? Olha onde é que está o valor da nossa luz. Quem é que diz que a água vai continuar sendo um preço mais ou menos? Que poderia até ser um pouquinho mais baixo. Mas se for privatizado, sabe lá onde vai. Um exemplo é a luz, que agora tem bandeira amarela, tem bandeira vermelha, tem não sei o que mais. Quer dizer que São Pedro não mandando água, vai aumentar a luz. Mas isso é brabo, né? Essas coisas que acontecem. E nossos deputados depois vêm pedir voto para as pessoas, para o pobre, para as pessoas que precisam da água, precisam da luz, precisam de um banco que favorece um pouco a gente que vai lá, é bem atendido, eles dão assim um incentivo para fazer um jurinho mais baixinho. Vai privatizar, vai lá num banco que nem o Bradesco, para ver onde é que está. Então eu acho que isso é o fim da picada, os deputados fazerem, votarem a favor de um absurdo desse. Obrigado. Vereador Sérgio Verle. Boa noite, senhora presidente, mesa, vereadores, vereadoras, público em geral, todos já foram solicitados aqui, já foram falados. Queria falar sobre as moções, né? Também a gente tem que ver bem esses detalhes aí, tem que ser bem olhado pela população, né? Porque é uma coisa, é um patrimônio, né? É um patrimônio, o nosso governador lá, o outro governador também tentou, esse aqui está tentando, eles têm as dificuldades deles lá, mas a gente tem que ver se isso é necessário mesmo, né? Se a gente poder ficar com o patrimônio na nossa mão, tem que ficar. Eu também sou a favor de ficar com o patrimônio com a população, só no último caso tem que deixar o povo decidir se ele não quer, porque é uma coisa muito grande, é uma coisa bem complicada, nós falar pela nossa população e pelos nossos funcionários que estão lá também. É difícil isso aí. Eu entendo que tem que ser bem pensado se for feito. Mas vamos acreditar que os nossos deputados lá não apoiem isso aí e arranjem outra solução para a nossa dívida. E a administração tem que melhorar no Estado,
tem que procurar outros caminhos, como foi declarado aqui. Então, vamos cuidar do nosso Rio Grande, que é o que todos nós queremos, né? Sobre a questão ali, que eu também sou a favor que o Django falou. Lá no Executivo tem que olhar cada vereador que vai lá pedindo, está pedindo pela população, ele não está pedindo por outro. Eu sou a favor de fazer tudo pelo que o vereador pede, claro que tem que seguir ordem, tem que ver verba, isso tem todas essas situações, mas se explica. E é a mesma coisa se uma pessoa ir lá, um contribuinte, vai lá também tem que ser tratado igual. A gente carrega, claro, com muito despedido maior que o próprio contribuinte, mas o contribuinte tem que ser tratado tal igual. E não pode ser cortado porque é de partido ou de eu acho que está sendo pedido é porque tem necessidade. Ordens, trabalho, isso é outra situação do Executivo ver qual a capacidade. Então, vamos trabalhar todos os vereadores vão trabalhar pela população, não vem nenhum lá pedir que não seja pedido da nossa população. Então, não me prolongando muito, quero agradecer a todos, que todos tenham um bom retorno, e a Câmara estará sempre aberta pela palavra do nosso contribuinte, da nossa população, nossa saúde também. Eu acho que as coisas que são faladas aqui, quando vem a população falar aqui, é o que nós estamos levando para o Executivo também, para o Estado, para qualquer outro lugar, é uma aclamação do povo. Então, a gente não podemos ficar calado. Nós temos que continuar lutando. Podemos errar, mas erramos juntos. Mas vamos tentar acertar cada vez junto, cada vez melhor. O nosso Rio Grande tem que melhorar. É o futuro do nosso país, do nosso Estado. Então, vamos trabalhar em conjunto, que eu acho que o caminho é o mesmo de todos. Ninguém quer outro caminho que não seja nosso Estado. Tá? Muito obrigado e uma boa noite para todos. Antes de dar sequência à palavra livre, eu só gostaria de pedir para Márcia Ramison e o senhor Everson para permanecerem até o final da palavra livre para a gente poder fazer a entrega das moções. Vereador Diego Francisco. Vou cumprimentar então a senhora presidente, cumprimento o colega da mesa, colega Lotário, funcionários desta casa, os colegas vereadores, a todos os presentes. Eu cumprimento também quem nos assiste através das redes sociais, em especial um amigo que me cobra toda semana que ele nos assiste aqui, ao Jorge. Vamos ver se ele vai estar ouvindo hoje, né? Nos assistindo, Jorge da B. Então, a todos sejam bem-vindos. Não iria fazer uso da palavra, mas ouvindo algumas coisas aqui a gente acaba que vai surgindo ideias e algumas posições. E me abstive da votação, né, desta segunda moção, que tratava da PEC, a nível estadual, por entender que aqui no município, né, nesta casa, nós temos outros assuntos tão importantes quanto estes ou mais importantes para discutir. Né? Este é o sentimento que eu tenho, esta é a mensagem que eu trago das pessoas, né, que estão na rua. Dias atrás aqui a gente está tendo ainda uma dificuldade, aqui um problema no nosso centro obstétrico, e sim, tantas outras coisas, né, que são mais importantes para a gente discutir na nossa cidade. Foi por isso, na verdade, que eu não quis entrar no mérito da discussão. A votação da funcionária eu acho muito válida, realmente todos os funcionários municipais aqui merecem, todos estão de parabéns, e quando vem alguma moção a gente fica bem feliz de poder votar. Mas realmente a moção de apoio ali da PEC, não senti que era o momento, né, de pronunciar sobre isso ali. E ainda sobre a questão da Corsã, eu acho que não cabe a mim, vereador, decidir se vai fazer plebiscito ou não, se vai privatizar ou não, mas fica aqui uma dúvida que eu trago, uma situação que aconteceu de dezembro para janeiro, onde nós ficamos vários dias sem águas, e quando veio a água, veio lodo. E eu, juntamente com a vereadora Veridiana, presidente desta casa, nós coletamos a água e nós levamos para análise. E o resultado é pior que a água de esgoto. Era um lodo preto, pior que petróleo.
Então, eu acho que assim, também não vi essa mobilização. Inclusive, peço desculpa do Sindiagos, eu não acompanhei nesse momento, mas eu não lembro de ter, naquele momento, de ter se manifestado a favor da população. Quantos problemas, por quantos anos esta cidade enfrenta os problemas com a água, e eu não vejo mobilização nenhuma. Não a nível que eu estou vendo hoje. Então, peço desculpa, realmente eu peço desculpa, mas eu acho que a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Volto a dizer, não quero dizer que sou a favor da privatização ou não, do plebiscito ou não, mas eu acho que as coisas têm que ser coerentes, né? Se a gente quer um serviço público, a gente tem que cobrar qualidade desse serviço. Então, a todos eu agradeço a presença. Boa noite. Obrigado por enquanto. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e às pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais. Fico feliz de trazer uma boa notícia sobre a questão do pré-sal, né? Entre tantas situações, está vindo quase 15 milhões aqui para a nossa região. Para a Estância Velha, está vindo aí R$ 2.875.357,94. Tendo em conta que nós estivemos conversando aqui com o pessoal da contabilidade do município, e a gente sabe que vem uma dívida que vem se protelando desde 2017, nos outros 2 anos, a princípio, fechou mais ou menos dentro do normal, de aproximadamente 4,5 milhões, né? Então, a gente imagina quais são todas as medidas que o município deva estar tomando para conseguir zerar isso, visto que ano que vem é o último ano dessa legislatura. Tendo isso em conta, 2.800.000 vem muito bem, para quem sabe sanar um bom percentual dessas dívidas e que as medidas que vão ser adotadas, então, não tenham que ser tão perturbadoras, né, e sejam mais facilmente decisivas para nos resolver essa situação. Isso é uma coisa. Então, fica aí 1.700.000 ainda, com demissões e com restrições e com tudo mais que a prefeita achar que tenha que fazer, para deixar o município, no mínimo, razoavelmente entregue no 0 a 0 para a próxima gestão. Outra situação importante que a gente vê, né, que fique bem claro, nós fomos procurados, essa casa foi procurada pelo cartório eleitoral, para que a gente estivesse divulgando o máximo possível, todos os vereadores estivéssemos divulgando o máximo possível a questão da biometria, né? Não é uma questão de caça de voto. O cartório eleitoral esteve presente nessa casa, solicitando que nós, como representantes do Legislativo, estivéssemos estimulando aos habitantes de Estância Velha, à população de Estância Velha, para que fizessem um cadastramento biométrico. Por quê? Por vários fatores aí, a grande maioria já tem consciência disso, por uma eventual perda de CPF, por 2, 3 eleições que não tenha votado, por não poder participar de um concurso e entrar no banco ou numa prefeitura, enfim, por não estar com título eleitoral. Não é pelo valor da multa, pessoal, que é R$3 e pico, isso aí é, né? Enfim, é mais por uma questão de identidade. Por que a gente julga isso tão importante? Hoje, há cerca de 1 mês e pouco para terminar a biometria, nós temos aproximadamente 12 mil eleitores de Estância Velha não fizeram o cadastramento biométrico. 12 mil pessoas que provavelmente, né, diferente do varão branco, que sempre pôde votar, as mulheres nem sempre puderam votar. As pessoas de outras etnias nem sempre puderam votar. Claro que a maioria de nós e a maioria dessas pessoas que bate no peito e diz que não vai votar, não tem noção do que as mulheres, do que os negros, do que outras raças sofreram para garantir esse direito, que hoje foi simplesmente herdado por nós. Nós não sofremos para adquirir ele, simplesmente ele veio de graça para nós. Para nós veio de graça. Para os nossos antepassados, não. Custaram vidas, custaram sangue, fizeram-se guerras. E agora as pessoas simplesmente batem no peito e eu não voto porque é tudo igual. É estranho isso. Quando a gente não sofre na pele uma situação, é muito fácil a gente tomar partido A ou B, né? Hoje, nessa noite mesmo, 9 pessoas eleitas
pelo povo, dentro de um discernimento melhor ou pior, tomaram decisões importantes, como apoiar ou não uma situação como é que vocês estão aqui reivindicando. Entre outras coisas que já foram feitas nessa casa, não só nesse mandato, como nos mandatos anteriores. A diferença está em conhecer quem vai se colocar para representar a população. E a isso sim cabe um estudo e não a 6 churrascos em 45 dias e conversando entre uma cerveja e outra, decidindo em qual amigo vai votar. Cabe a um discernimento e um conhecimento político da própria população de saber quem são os representantes que realmente representam o município, representam o eleitor, representam o anseio de uma população, seja ela da cidade, do estado ou da União. Portanto, digo isso assim simplesmente até porque hoje, quando compartilhei mais uma vez a situação do cartório eleitoral, solicito meu espaço de liderança, senhora presidenta. Concedido. Obrigado. Uma conhecida minha, né, uma conhecida entrou em contato e disse assim: Carlos, hoje tive que rir. Eu digo, o que aconteceu? Não, porque meu filho, fulano de tal, vai me perguntar como é que ele faz para fazer o título. Aí eu perguntei assim, mas que idade ele tem? Não, ele tem 10, vai fazer 11 final do ano. Então, quando eu ouço pessoas com um certo grau de discernimento, né, com já uma certa inteligência e com uma certa bagagem de vida, dizendo que não tem opção, e eu ouço que uma criança de 10 para 11 anos já sabe quem ela quer, me deixa um pouco confuso. Se realmente quem está certo? Essa criança que está conectada com o que está acontecendo ao seu redor, ou nós que estamos no dia, no corre-corre, como todos estamos, né, e acabamos nos alienando da política, simplesmente voltando a ela quando ela nos afeta diretamente. Como é o caso dos senhores aqui, que muitos vêm aqui frequentemente, mas muitos não. Somente em situações pontuais, quando são atingidos pontualmente, e não por lutas e pelo anseio da comunidade. Em relação à questão da privatização, não vou dizer que sou a favor ou contra, não é essa a questão. A questão é que é o seguinte: Banrisul é nosso, e a Corsã é nossa. A Procergs trabalha com os nossos dados, e aí nós vamos liberar para outra pessoa simplesmente cuidar do que é nosso? Eu fico pensando assim, se não dá lucro, por que tem gente que quer? Se é tão ruim, por que está cheio de gente querendo tomar conta, cuidar, controlar o que é nosso? E concordo com o colega, realmente, tem situações onde nós estamos falhando com aquilo que é nosso, que foi o que aconteceu aqui em Estância Velha, na situação da Corsã. Aí realmente foi feita a análise e tudo mais, deu um comentário enorme, aí foram feitas visitas ao Estado e tudo mais. Entendeu? Ali nós temos que controlar e melhorar. Não está funcionando? Vamos ver se não está funcionando a Corsã ou não está funcionando nesse momento a Corsã de Estância Velha. Pois aí a gente sabe aonde está o problema e aonde tem que ser resolvido. Então nós não podemos simplesmente abrir mão do que é nosso. Primeiro, nós temos que ver se nós estamos gerenciando bem o que é nosso e dando para a população o que ela pede e o que ela merece. Agora, se estamos fazendo o correto, por que vender? Por interesse de quem? E para quê? Portanto, existe um jargão popular. E aí, me desculpe ao presidente ali, que eu sou péssimo em lembrar nomes, ainda mais quando eu ouço a primeira vez. Everson. Muito bem dito. Vende por 10 bilhões, divide 5 bilhões para os proprietários, né? Para todos os acionistas, e aí tu fica com 5 bilhões que não resolve o problema. E depois, quando terminar esses 5 bilhões, tu tem outro problema e tu perdeu o capital. Isso é que nem tu vender tua casa, gastar numa viagem para a Disneylândia, voltar, tu não tem casa e tu não tem mais dinheiro. Tu resolveu o problema da tua criança que queria tanto ir conhecer o Mickey? Tá? Então é mais ou menos por aí. Existe um jargão popular, eu venho a dizer, vender o almoço para comer na janta. E o café da manhã? Deixo dito aqui para vocês, então, para encerrar o discurso de hoje. Todos os homens têm medo, todos. Mas o bravo repele o medo e avança. Por vezes rumo à morte, mas sempre rumo à vitória. Obrigado e uma boa semana a todos.
João de Godoy. Senhora Presidenta, mesa, colegas vereadores, funcionários da Casa, doutor Felipe, a imprensa, vereador Gregory, sobre a PEC, essa moção, nós temos funcionário aqui da Corsan, aqui, o Gastão, que a gente sempre, a Corsan de Estância Velha, eu nunca tive problema com ela, muito menos queixa contra ela. Mas só que essa moção deve ser uma moção de repúdio, né, vereador? De repúdio a essa PEC. É uma moção de repúdio a essa PEC. É porque não está aqui. Eu também concordo, porque como é que pode nós ficarmos sem a nossa Corsan do Estado? O outro governador, que tem aquele slogan, o gringo está certo, só que o gringo estava certo no final. Ele não queria mais vender a Corsan, não queria mais o Banrisul, e não queria também vender a Profer. E o gringo estava certo. Porque até hoje, tudo que eu pedi para a Corsan, eu fui atendido, tanto com o gerente como os funcionários da Corsan de Estância Velha. Eu também não sou a favor dessa PEC. Sobre a homenagem à senhora Márcia Esther, muito bem lembrada pela vereadora Márcia, de fazer essa moção, essa homenagem. Porque a gente se sente tão feliz quando a gente consegue se aposentar no emprego que ela trabalhou anos. Como eu trabalhei na Secretaria de Obras. Eu também quero dar os parabéns ao seu Everson Luiz Gross pela explanação do Banrisul. E o Banrisul também, gringo, foi meu primeiro banco de Estância Velha. Até hoje está nos acompanhando. E eu também não quero trocar, não quero privatizar ele. E muito menos a Corsan. Obrigado a todos e boa noite. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhora Presidenta, quero aproveitar o início da minha palavra livre para falar de um momento muito especial que estamos vivendo eu e o meu esposo no dia de hoje. Né, os nossos 37 anos de casados, comemorando hoje, então, bodas de aventurina. O que significa isso, bodas de aventurina? De beleza para aventurina é a rara pedra preciosa que simboliza os 37 anos de casamento. Afinal, assim como esta pedra, um relacionamento todo este tempo é bastante e muito precioso. Obrigada, Daniel, pela companhia, porque são 37 anos de casamento e 39 anos de companheirismo. E eu te amo. E que a gente continue assim por mais 37 anos, porque nós vamos viver mais de 100 anos. Quero também dizer aqui que o nosso mandato
vai estar sempre ao lado e na defesa do público. E é por isso que nós estamos aqui hoje também, homenageando a nossa colega e enfermeira Márcia Raminson. Todos os nossos colegas servidores que se aposentam merecem, sim, uma homenagem, uma moção de parabenização, né, pelo encerramento deste ciclo. E a Márcia está aqui hoje à noite representando todos esses colegas e todas as nossas colegas. Também, Márcia, no dia de ontem, comemoramos o Dia do Servidor Público, né? E você também está representando todos os colegas. E por que eu digo que a Márcia representa o público aqui? Porque a Márcia é uma servidora pública que dedicou a vida dela na defesa do Sistema Único de Saúde. Então, Márcia, parabéns mais uma vez, né? Já fizemos uma homenagem hoje pela manhã, e dizer que você merece tudo de bom, né? Que tu siga essa tua caminhada agora como professora, né? E que venha o mestrado, e que venha doutorado, e que venha tudo que tu quiser, tu vai conseguir alcançar. Tá? Sucesso para ti. Nós lemos a moção já antes, e no final, então, a gente vai te entregar um mimo, tá, desta homenagem. Quero falar também de uma emenda parlamentar, né? Divulgamos nas nossas redes sociais durante a semana. Conversamos, eu já solicito o meu espaço de liderança, tá, presidente? Concedido. Na semana passada, então, conversamos, buscamos o deputado federal Elvino Bongás, conversamos com ele sobre a situação do centro de parto normal aqui no nosso município, da importância da construção desse centro de parto normal para a nossa comunidade, para as nossas gestantes, né, e para toda a população. O deputado Elvino Bongás acolheu imediatamente a nossa demanda, o nosso pedido. Na quinta-feira já conseguimos uma audiência com a prefeita e apresentamos à prefeita 2 propostas. A primeira proposta seria uma emenda de custeio no valor de R$300 mil para ser usada no ano que vem. A segunda proposta, presidenta, foi apresentada uma emenda no valor de R$900 mil para ser executada no ano de 2021. Então, conversamos muito junto com a assessoria do deputado e, pela opção da prefeita, então, ficou definido de que ela receberá, de que o município receberá uma emenda parlamentar de custeio no valor de R$300 mil para ser executada no ano seguinte. E, neste momento, a prefeita se comprometeu a utilizar do Caixa Livre do município o recurso para investimento na construção do centro de parto normal. E, ao mesmo tempo, então, o deputado vai encaminhar durante 3 anos seguintes este valor, esse recurso de custeio, que vai somar o valor de R$900 mil, né, que será utilizado através do Caixa Livre do Executivo para a construção do centro de parto normal. Então, por que R$900 mil? Porque este valor foi buscado, né? Foi buscado este valor, foram avaliados projetos e seria hoje o recurso necessário para se construir um centro de parto normal no nosso município. Acreditamos na prefeita, porque conversamos com ela, ela nos falou que o projeto já está pronto para a construção do centro de parto normal e que provavelmente a obra iniciará no ano que vem. Então, estamos aqui, né, com o objetivo sempre, colegas vereadores, né, de ajudar a buscar soluções e investimentos para melhorar o nosso município. Às vezes as pessoas dizem que é muito fácil o vereador da oposição ir subir na tribuna e só falar mal, né? E nós aqui estamos aqui com um objetivo, quando precisa falar, e não é falar mal,
É observar as coisas negativas que estão acontecendo e que não estão beneficiando a nossa população. E esta vereadora fez isto quando fechou o centro obstétrico no nosso município. Porque como trabalhadora da área da saúde, como enfermeira de saúde coletiva que atende as gestantes na rede básica, não podemos admitir que as nossas gestantes não vão fazer parto mais em Estância Velha. Então, nós fomos buscar isto com os nossos parlamentares, buscar o recurso para que seja construído, sim, o centro de parto normal em Estância Velha. E estamos muito felizes com esta aquisição. Também, já aproveitando esse momento da quinta-feira, conversei com a prefeita sobre a construção da área de lazer no bairro Rincão dos Ilhéus. Também com recurso de emenda parlamentar do deputado Elvino Bongás, no ano de 2018, no valor de 225 mil. Então, nós já temos, a licitação já está encaminhada, projeto já pronto, já falei aqui, já mostrei aqui em outra oportunidade, e a prefeita me disse que este ano ainda iniciará a obra de construção da área de lazer no bairro Rincão dos Ilhéus. Então, deixo registrado aqui como uma forma da população ter conhecimento, né, do trabalho que está sendo realizado por este mandato. Tenho 2 minutos ainda. Quero dizer ao meu colega vereador Diego que fiquei triste com a sua fala, né? Muito triste, porque acho que os argumentos que o senhor utilizou não foram válidos, né? A água todos nós utilizamos, o senhor utiliza. Nós temos um Banrisul no nosso município, então é assunto, sim, de interesse nosso. É assunto, sim, de interesse dessa comunidade. A questão das privatizações. E nós temos exemplo no nosso município do caos que é privatizar serviço público, que é o que aconteceu com a área da saúde do nosso município. Né? Que não preciso nem citar aqui, que todo mundo sabe. E isso é reflexo da privatização. Então, vereador Diego, sinto muito, né? Entendo a sua posição, mas eu acho que seria muito mais favorável o senhor dizer aqui que está votando contra ou que se absteve de votar ao projeto, porque o seu governo do Estado, quem está lá, é o governo do seu partido. Então, sinto realmente pela sua manifestação. Quero concluir aqui rapidamente, cumprimentando, parabenizando o presidente Lula, que no domingo comemorou seus 74 anos de idade. Lula, você é a história pura e verdadeira do povo brasileiro. Lula livre. Muito boa noite. Vereador Lotário. Cumprimentando a presidente, cumprimento o vereador Diego, secretário, demais vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, doutor Felipe, presidente de sindicatos, a nossa imprensa aqui representada pela nossa colega Sandra, demais representantes sindicais. Quero falar primeiro, presidente, a respeito da indicação que fiz aqui essa noite e sobre a PL 85 também, porque de repente segunda-feira eu não sei se eu não vou poder fazer parte da CCJ, então eu quero deixar um esclarecimento desde já aqui para que todos os vereadores sintam-se à vontade para analisar do que eu estou pedindo. Começo pela indicação que fiz do auxílio creche. Quando chega a época que estamos vivendo hoje, já em novembro, sempre aparece aquele problema que muitas vezes já foi reivindicado aqui por nós, para que a nossa Secretaria da Educação talvez achasse uma maneira que pudesse deixar, de repente, algumas professoras trabalhando para cuidar
das nossas crianças durante as férias dos professores. Teria que se adaptar a isso. Então fiz essa indicação pensando em quê? Talvez no auxílio creche, vai depender do executivo querer fazer o projeto. Durante os meses de dezembro e janeiro, quando os nossos professores estão de férias, que é o direito deles também. Então, vai depender, lógico, do executivo fazer esse projeto, de repente, porque nós temos que pensar naqueles pais que estão trabalhando, o casal trabalha, não tem onde deixar seus filhos, muitas vezes tem que sair do emprego para cuidar das crianças durante as férias, e quando voltarem serão demitidos. E hoje essa situação é bastante complicada dentro do nosso município. Então, passo para vocês, então, este meu pensamento. É lógico que vamos depender do executivo para ver se vai concluir esse projeto ou não. Mas eu acredito que sim, porque ela pode estipular o valor que ela quiser. Vamos estipular assim, pegar 25 dias úteis, um valor de R$500. Claro que vai ter que apresentar o pai e a mãe tem que estar trabalhando, tem que ver quanto ganham por mês, se tem o direito, isso tudo vai ter que ser estipulado pelo executivo. Tem? Então fica essa indicação, senhores vereadores, para análise de vocês também, se ver se é viável ou não. A gente sabe da dificuldade financeira do nosso município, né? Está bastante complicada, mas nós temos que pensar na nossa comunidade. Eu acho que eles também merecem o respeito como trabalhadores, né? Tem o direito de ficar no seu serviço. A respeito da PL 85, do projeto que eu apresentei aqui essa noite, ele só vem adequar de um projeto meu que eu já fiz aqui, que a pavimentação das nossas ruas tem que ser de pavés. E eu estou vendo no nosso município sendo ainda feito de pedras irregulares. Mas a gente foi olhar as pedras irregulares, é uma continuação onde já existe a pedra irregular, mas que eu também não acho correto. Então estou entrando com esse PL 85 que proíbe mesmo a continuação, termina com tudo. Não, nem continuação não pode fazer mais. Também fica para a análise de vocês, vereadores. Peço a ajuda de vocês. A respeito das moções, não poderia deixar de falar também, parabenizar a Márcia Esther também pelo trabalho, a gente conhece há vários anos, né? Merece todo o respeito, ainda mais quando fala em saúde. Você tem que ter um pequeno cuidado. Parabenizar o Everton pela explanação também. Essa moção da PEC, eu não fui 100% a favor dentro do meu pensamento, porque a Procergs, de repente, até poderia... É só mais um minutinho, vereador. Sim, concedido espaço de liderança. Tá. A Procergs, talvez, não sei, não vou entrar em detalhe, mas eu acho que ela foge um pouco do nosso controle e talvez até poderia ser privatizada, sei lá. Agora, Corsã e banco, não. Por quê? Banrisul não é por dar lucro e pelo bom atendimento. Eu acho que ele é um banco de fomento, gente. Ajuda os nossos agricultores, ajuda as nossas empresas. Como que vamos entregar um banco para alguém, nos cobrar depois absurdos? Olha a nossa agricultura, o desenvolvimento que esse banco tem de fomento. Eu entendo certas pessoas. A Corsã também, a mesma situação. Acontece problemas, como foi dito aqui também, de água suja, gente, mas isso aí nós temos que aceitar.
Nem tudo dá certo. Eu queria voltar atrás um pouco, privatizações. Eu me lembro, quando foi privatizada a CRT, aqui também, foi vendida a CRT. Eu me lembro bem, na época, foi um dinheiro para pagar dívida, durou meses só. É o que ia acontecer com o Banrisul também. Botar a casa em dia por quantos meses? Olha a nossa folha de pagamento. Então não tem, nós não podemos voltar atrás, viver do passado, mas nós temos que olhar para frente também, olhar as coisas boas. E a respeito da Corsã também, eu acho que privatizar a Corsã, gente, pense bem, quanto nós vamos pagar pela nossa água? Me lembra a CRT, agora também vem na lembrança. Olha o que está acontecendo hoje em nossa cidade, com essas empresas de telefonia que nós temos, é fio pendurado para tudo que é lado, ninguém toma atitude, é uma esculhambação e pagamos caro por isso. Pior que é isso. Tivéssemos hoje, talvez, a nossa CRT ainda, seria bem melhor do que estamos passando hoje. Fica, então, esse meu pensamento a todos. E espero que teremos apoio, sim, sobre a minha indicação e sobre a minha PEC 85 de todos os vereadores. Talvez a próxima semana eu não vou estar presente na reunião, já peço apoio de vocês. Muito obrigado a todos e um bom retorno. Nesse momento, vou passar a presidência dos trabalhos da mesa para o vereador Lotário, para poder fazer uso da tribuna. Cedido. Quanto sobrou lá? Sobrou 2,5 mais um que eu posso ficar. 3. Senhor presidente, funcionou. Dispensa os cumprimentos por já tê-los feito. É uma grande alegria nessa noite, como enfermeira de saúde coletiva, como funcionária pública do município, ter a oportunidade de homenagear essa grande colega, que é a enfermeira Márcia. E de te agradecer, Márcia, em nome de todos os colegas do município e da própria comunidade, que eu tenho certeza que, se pudesse ter essa oportunidade, eu também a faria. Agradecer por todo o teu trabalho, por toda a tua dedicação à saúde pública, não só aqui do nosso município, mas por toda a tua trajetória de vida dedicada em defesa ao SUS, em defesa à saúde pública. Uma funcionária muito dedicada, uma grande mãe, uma grande mulher, guerreira, com a qual me identifico também pelas tuas lutas, e muito atuante e incansável nessa luta, embora todas as dificuldades e entraves que a gente enfrenta, né, pelo caminho. E eu diria que principalmente de gestões descompromissadas. E são nesses momentos que a gente vê o valor e a importância do funcionalismo público. Porque sem os funcionários públicos, qualquer gestor que assumir qualquer governo e entrar lá com seus cargos de confiança, não toca o trabalho. Agora, tira todos os funcionários públicos lá de dentro e deixa só os gestores com seus cargos de confiança para ver se vai funcionar. Não funciona. Então, dizer que é uma grande honra de te homenagear, né, também representando o Dia do Funcionalismo Público, né, e dizer que é lamentável que hoje a gente tenha gestões, eu diria não só descompromissadas, mas ignorantes da importância do SUS e da sua magnitude, né, infelizmente. E com relação à PEC, né, a outra moção, Corsã, exemplo, trata de saneamento básico, água potável, saúde pública também. Também diz respeito ao SUS. Isso é interesse público. Eu diria que a gente não só está aqui em defesa do patrimônio público, mas em defesa de direitos adquiridos com muita luta, de forma muito árdua, por trabalhadores, na sua maioria, funcionários públicos, que lutaram pela construção do SUS. E
cada vez mais a gente percebe hoje administrações e gestores que se desviam do interesse público para fins privados. E eu diria para fins pessoais. E o vereador Carlos, quando fala na hora de escolha de representantes, a gente tem que buscar representantes, quando a gente vai votar, decidir pessoas que estejam dispostas a defender o interesse público, porque foi para isso que nós fomos eleitos. Isso nem é uma questão de mandato, porque quando a gente está aqui, a gente não trata de interesses pessoais. A gente trata do interesse que é público, que é de todos. É isso que um representante, qualquer gestor político que é eleito para representar a população deve defender. O interesse coletivo, que é o interesse da maioria. E é para isso que a gente está aqui. E é por isso que eu apoiei essa PEC e apoio todas as que vierem em defesa daquilo que é de interesse público e coletivo. E quem garante que os lucros da Corsã e os lucros do Banrisul vão ficar aqui? O que aconteceu quando foi privatizada a nossa energia? Numa época de crise dos Estados Unidos, muito bem sabemos que esse dinheiro foi levado para fora do nosso país, foi retirado aqui e foi levado para fora para cobrir crise externa. Hoje, se a gente tem lucros, a gente pode ter a garantia que é um bem nosso que vai ficar no nosso Estado. Depois de privatizado, para onde vai esse lucro? Para onde vai a exploração da água? Que o nosso país é tem um dos maiores mananciais de água potável. A gente sabe do risco da falta d'água no planeta. Nós vamos privatizar o órgão que dá água potável para a população. Será que é só privatização ou será que existem outros interesses por trás disso? A gente que não se dá conta disso. Pode ser uma coisa simples. Começa aqui, acolá, daqui um pouco nós temos o estrangeiro dominando o nosso manancial da água. Uma coisa que é nossa, de direito público e de interesse coletivo. Já solicito 2 minutinhos e meio que sobraram do espaço de liderança do vereador Lotário. Então, a privatização não vai resolver um problema que é de gestão, que é de má gestão, de má administração, de má gestores, de gestores públicos que não têm o interesse coletivo, não têm o interesse público em voga. Isso não vai resolver. O que a gente tem que pensar é que se não está funcionando muito bem a Corsã, nós temos problemas internos que têm que ser reestruturados. Só que isso dá trabalho. Mexer em problemas estruturais internos para fazer a coisa funcionar dá trabalho. É muito mais fácil eu vender e passar a bola para o outro resolver. Mas o que a gente tem que pensar, então? Vamos colocar gestores que tenham interesse em resolver a raiz dos problemas e fazer com que com aquilo que é nosso, fique com o nosso povo, fique com a gente e nos dê o retorno que é devido. A gente tem grandes riquezas e a gente tem que trabalhar para que elas fiquem com a gente. E essa disputa de poder e por interesses pessoais, a gente vê em todas as esferas de governo. Não só a nível federal, estadual, mas aqui no nosso município também. Eu fiquei sabendo por um morador que nós temos um funcionário aqui, que faz o intercâmbio entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, que estava tentando ajudar a solucionar alguns problemas, mas que me parece que ofuscou o brilho de algum outro secretário e foi podado de suas funções. Por quê? Por disputas pessoais, pessoas interesseiras que estão tentando se promover às custas de uma secretaria para se tornarem candidatos na próxima eleição, e aquelas pessoas que vêm em defesa do que é do interesse público, querendo trabalhar e mostrar um bom trabalho, são podadas. A gente vê isso hoje, essa semana, aqui no nosso município. Então, fica aqui, não só o meu desabafo, mas o meu apoio a essa luta e essa causa aí de vocês. E a Câmara de Vereadores aqui está aqui para isso, para apoiar e para defender o que é de interesse coletivo. Mais uma vez, deixar aqui meu abraço à Márcia, que tu tenha ainda uma longa carreira aí, que agora tu possa aproveitar também, curtir um pouquinho mais os filhos, se curtir um pouquinho mais, mas seguir ainda a carreira aí
na profissão de professora. Tenho certeza que será um privilégio tê-la nessa função. Muito obrigada, uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Devolvo os trabalhos à presidência. Eu só vou encerrar oficialmente aqui a sessão e já vou chamar daí os representantes para receber a moção, porque daí depois das fotos a gente acaba se dispersando um pouco, aí acaba que, só para fechar a ata. Não havendo mais nada a tratar, então, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 5 de novembro de 2019, às 19 horas. E já convido, então, a vereadora Márcia Ster Ramison, a vereadora, a funcionária, Márcia, muita Márcia, a funcionária Márcia Ster Ramison, para receber da vereadora Márcia Ribeiro a moção. É muita Márcia. Sim, sim. Everson, por favor, pode subir. Vai lá na frente, lá. Pega uma placa aqui, Diego. Bate a foto.